Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula sobre função afim, né? Função do primeiro grau. Essa aula de hoje vai ser dedicada ao estudo do sinal da função do primeiro grau. Então vamos lá? Então, antes de falar sobre o estudo do sinal, vamos só relembrar aqui o que é zero ou raiz da função polinomial do primeiro grau. Ou basicamente a raiz de qualquer função. Nós já falamos sobre isso em sala. Em sala é ótimo, né? Em vários vídeos. A raiz de uma função é o valor de x para o qual se tem y igual a zero, ou seja, em qualquer função, não só na função do primeiro grau. A raiz de uma função, o zero de uma função, é o valor de x que faz par com y ou zero, que zera o y. No caso de uma função do primeiro grau, ficaria uma equação do primeiro grau, né? Botando y como zero, a gente cai na igualdade ax mais b igual a zero. Então, colocando y como zero, como eu disse, olha a resolução dessa equação. Ax mais b igual a zero, ax é igual a menos b, então x é igual a menos b sobre a. Essa fórmula, menos b sobre a, é a fórmula que calcula a raiz da função do primeiro grau, apenas da função do primeiro grau. Eu, professor Rodrigo, recomendo que você decore essa fórmula. Olha só, eu não recomendo, ela não é importante. Por que não é importante? Porque venhamos e convenhamos, você resolver uma equação no primeiro grau não é nem um pouco difícil, tá? Então, é uma fórmula que pode ser deixada de lado. Quem gosta de decorar fórmula, quem prefere trabalhar com fórmulas, ok, está aqui. Tá? Agora lembre, essa fórmula calcula a raiz apenas da função do primeiro grau. As outras funções que nós vamos aprender tem a sua forma de calcular a raiz. Função do primeiro grau, você pode igualar a função a zero ou pode usar a fórmula. A raiz vai ser igual a menos b sobre a, tá bom? Então vamos lá. O que é realmente estudar o sinal de uma função? Vamos relembrar isso. Ó, em toda função polinomial, podemos analisar algebricamente e graficamente o sinal da função, aplicando os dados da sua lei de formação. Eu vou traduzir isso aqui para uma linguagem simples. Mas quando a gente fala estudo do sinal, olha o que está aqui no exemplo. Dada a função afim y igual a x menos 3, determine os valores de x para os quais se tem y maior que zero, y igual a zero e y menor que zero. Ou seja, estudar o sinal de uma função é você falar, ó, quando x fizer parte desse grupo de números, o y ele vai dar positivo. Quando x for tal número, o y vai acabar dando zero. Quando x fizer parte desse grupo de números, o y vai dar negativo. Eu não lembro agora se eu falei primeiro negativo ou positivo. Tá. Vocês entenderam. Então, o que é que eu tenho que fazer? Olha essa fórmula aqui, ó. Y igual a x menos 3. É uma fórmula bem simples, então de cabeça a gente pode fazer. Vocês percebem que, por exemplo, se x for 0, se x for 3, o y vai dar 0, né? Vai ficar 3 menos 3, 0. Então, se x for igual a 3, y vai dar igual a 0. Agora, se eu pegar valores maiores do que 3 e colocar aqui no lugar do x, quando eu digo valores maiores do que 3, eu estou pensando em números decimais também, viu? 3,1, 3,05. Qualquer número maior que 3 que eu coloque no lugar do x, com toda certeza, mesmo que eu subtraindo 3, mesmo após subtrair 3, vai dar um resultado positivo. Confere? Ó, número maior que 3 menos 3 vai dar positivo. Então, eu posso afirmar que se x for maior do que 3, com certeza o y vai ser maior do que 0. Agora, se eu pegar números menores do que 3 e colocar aqui no lugar do x, com toda certeza o y vai dar um número negativo. Porque o número menor que 3, tirando 3, vai dar negativo. Então, ó, se x for menor do que 3, o y vai ser menor que 0. Isso que eu acabei de fazer se chama estudar o sinal de uma função. Eu acabei de estudar o sinal dessa função. Eu escrevi aqui para vocês, ó, para qual valor de x o y dá 0, para quais valores de x o y vai dar positivo, para quais valores de x o y vai dar negativo. Recomendo fazer isso sempre de cabeça? Não. Então agora eu vou mostrar como é que a gente faz isso por outros métodos.
Notaram que o número mais importante aqui da história foi o 3? Ele foi o limite, ó, x igual a 3, x maior que 3, x menor que 3. E o 3 é o que nessa função? A raiz. A raiz, o valor de x que faz par com zero, o valor de x que zera o y, é a raiz. Então, o primeiro passo do estudo do sinal é encontrar a raiz da função. Então, eu vou chegar aqui e vou igualar a zero. X igual a 3. Ponto. Esse é o primeiro passo. Encontrar a raiz da função. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um mini esboço do gráfico. Quando eu digo mini esboço é porque é bem pequeno mesmo. É uma coisa bem básica. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai traçar apenas o eixo X. Vamos marcar aqui a raiz da função, que é o 3. Por que eu estou fazendo só o eixo X? Porque quando a gente estudou o plano cartesiano, nós vimos o quê? Que quando um ponto está acima do eixo X, o y desse ponto é um número positivo. Qualquer ponto na parte de cima, o y do ponto vai ser um número positivo. Assim como se o ponto estiver na parte de baixo do eixo das abscissas, o y dele é negativo. Então, o eixo das abscissas ele funciona como um limite para o y. Se o ponto estiver acima do eixo das abscissas, o y dele é positivo. Se o ponto estiver abaixo do eixo das abscissas, o y dele é negativo. Tá bom? Então, e como o meu objetivo aqui é só olhar o y positivo e o y negativo, eu só preciso fazer o eixo das abscissas. Agora eu vou traçar a reta dessa função, do gráfico dessa função. Aí eu tenho que olhar. Essa função é crescente ou decrescente? Eu venho aqui, qual é o coeficiente angular dela? 1. Quando A é positivo, a função é crescente. Então eu chego aqui, ó, e traço a reta. Passando, obviamente, pela raiz. Prontinho, estamos quase lá. Notem que essa parte do gráfico que eu estou cobrindo aqui de verde, ó, essa parte do gráfico, qualquer ponto nessa parte verde, o y vai ser o quê? Positivo, porque é a parte do gráfico que está acima do eixo. Agora, vou cobrir aqui de preto. Qualquer ponto que eu marque aqui nessa parte preta, nessa parte que está abaixo do eixo, o y vai ser negativo. E como a gente já sabe, no 3, que é a raiz da função, o y é 0. Então, está feito o estudo do sinal através do gráfico. Quando o x é maior que 3, ou seja, na parte direita do meu gráfico, ó, nessa parte do gráfico, a parte azul clara, ou é verde, azul clara. Nessa parte azul clara, que está à direita do 3, ou seja, x é maior que 3, o y é um número positivo. Na raiz, ou seja, x igual a 0, o y também é 0. E nessa parte da esquerda, que é a parte preta, é a parte do gráfico que está antes do 3, ou seja, o x é menor que 3. Qual é o sinal do y? Negativo, menor que 0. Tá? Então, ô professor, mas eu achei mais fácil fazer sem o gráfico. Beleza, mas nem sempre vai dar para fazer de cabeça. Isso é importante deixar claro. E 2, esse método gráfico ele tem uma utilidade maior. Quando a gente for estudar a função do segundo grau, a gente também vai usar essa mesma linha de raciocínio. E na função do segundo grau já é mais difícil fazer de cabeça. Então, meu conselho, aproveitem que a função do primeiro grau é mais simples para aprender a fazer isso aqui. Vamos lá fazer mais exemplos. Estude o sinal da função afim f de x igual a menos 3x mais 1. Vamos seguir o passo a passo? Primeiro passo, encontrar a raiz. Então, menos 3x mais 1 igual a 0. Menos 3x é igual a menos 1. X é igual a 1/3. Segundo passo, esboçar o gráfico. Marco aqui a raiz, ó, 1/3. Faço só o eixo x, não precisa fazer o eixo y. Olha o a dessa função. Quem é o a? Menos 3, ó. O a é negativo. Se o a é negativo, a função ela é decrescente. Então, ficar ligado nisso. Nessa primeira parte aqui que eu estou rabiscando de azul, nessa parte rabiscada de azul, o y sempre vai ser positivo. Na segunda parte, rabiscada de roxo,
O y vai ser o quê? Negativo. E aqui, na raiz da função, o y é 0. Então, vamos lá? Se o x for maior que 1/3, maior que 1/3 é a direita de 1/3. Ora, 1/3 é a nossa referência. A raiz é sempre a referência, ó. Então, x maior que 1/3, ou seja, o y ele é o quê? Negativo. Se x for igual a 1/3, 1/3 é a raiz. Então, o y vai ser 0. E se x for menor do que 1/3, menor do que 1/3 é a parte que está aqui, ó, antes do 1/3. O y ele é positivo, maior que 0. Está feito o estudo do sinal. Não tem erro. Vamos lá para mais uma? Primeiro passo qual é? Encontrar a raiz. Então, 2x menos 4 é igual a 0. 2x é igual a 4. X é igual a 2. Esboça o gráfico. Faz o eixo X. Olha o coeficiente A. A é igual a 2. Positivo. Então, a nossa função é crescente. Aqui é a nossa referência, ó, que é a raiz, que é o 2. Na parte azul escuro, o y está em cima. Então, a função é positiva. Na parte roxa, está embaixo. O y é negativo. Na própria raiz, o y é 0. É só escrever a resposta, ó. Se x for maior que 2, ora, x maior que 2 é a parte da direita do 2. Na direita, qual é o sinal que eu tenho? Positivo. Então, quer dizer que o y vai ser maior que 0, positivo. Se x for igual a 2, o y vai ser igual a 0, porque o 2 é a raiz. E se x for menor do que 2, menor do que 2 é antes dele. Antes dele, qual é o sinal que eu tenho? Negativo. Então, quer dizer que o y vai ser menor do que 0. De novo, ó, olha quem é importante. Quem é a peça-chave na hora de responder? A raiz. A raiz é nossa referência. Então, a gente vai pegar... Porque na raiz o y é 0. Aí eu vou olhar antes e depois da raiz. Vou fazer sempre esse comparativo usando ela como referência. Mais exemplos. Vamos lá. Exemplo 4. Para quais valores de x, a função é negativa. Apesar da questão estar querendo saber só quando ela é negativa, eu vou fazer ela completa, como se eu quisesse o estudo do sinal completo, e depois eu respondo só a parte que ela realmente é negativa. Vamos relembrar as etapas. Então, primeira etapa, encontrar a raiz. Então, igual a 0, menos 2 é igual a x sobre 3, menos 6 é igual a x. Achei a raiz, vamos fazer o esboço do gráfico, eixo x está aqui. Nessa função, o coeficiente A é negativo, o coeficiente A é menos 1/3. Essa função ela é decrescente. Aqui é a raiz menos 6. Então, vamos lá. Antes do menos 6, que é essa parte aqui, ó, a função é positiva, porque o gráfico está acima. Depois do menos 6, que é a parte aqui vermelha, o gráfico está embaixo, então a função é negativa. E no próprio menos 6, que é a raiz, a função é 0. Então, bora escrever a resposta. Ó. Primeiro, se x for maior do que menos 6, ou seja, se x estiver depois do menos 6, olha o sinal que eu tenho, menos. Então, quer dizer que o y ele é negativo. Se x for igual a menos 6 é a raiz, porque o y é 0. No menos 6, a função não é nem positiva nem negativa. No menos 6, a função é 0. E se x for menor do que menos 6, ou seja, se o x estiver antes do menos 6, olha o sinal que eu tenho, mais. Isso significa que o y vai ser positivo. Só que, voltando lá no enunciado, ó, para quais valores de x a função é negativa? A resposta final, se x for maior que menos 6. Porque ele quer apenas a parte onde a função é negativa. Então, só essa resposta aqui. Tá bom?
Então, na questão de estudo do sinal, eu posso pedir estudo do sinal completo, eu posso perguntar apenas quando a função é negativa, quando ela é positiva, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no último slide, eu botei um resumo aqui. Então, basicamente, a gente tem isso aqui, ó. A reta que representa geometricamente a função y igual a x mais b, lembrando que a é sempre diferente de zero na função afim, pode ser crescente quando a for maior que zero, e aí, ó, crescente, do lado direito, y maior que zero, positivo, porque está em cima, do lado esquerdo, y menor que zero, porque está embaixo. E na raiz, o y é zero. E se a função for decrescente, ou seja, a menor que zero, a reta fica ao contrário, né? Fica descendo e aí também muda os sinais. Do lado esquerdo aqui o y vai ser positivo e do lado direito o y vai ser negativo. Olha como ficou ao contrário. Aqui era direita positiva, esquerda negativa. Aqui é esquerda positiva e direita negativa, tá bom? Agora é praticar, treinar. Espero que tenham entendido. Valeu, galera. Fiquem bem. Beijo no coração de vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.